Imagina descobrir que quase tudo que a gente chama de personalidade não é realmente a nossa essência. Tipo, aquelas reações explosivas a uma crítica, ou aquela necessidade quase febril de ter sempre a última palavra em uma discussão, sabe? Ou até aquele cinismo de quem acha que sabe tudo. A gente costuma chamar isso de gênio forte, né? Exato. Mas e se tudo isso for apenas um sistema de defesa? Uma espécie de armadura invisível que foi construída lá pelos nossos 7 anos de idade e que, de alguma forma, a gente simplesmente esqueceu de desligar. É uma premissa forte. Sim, nós passamos a vida inteira olhando no espelho e dizendo que esse somos nós. Mas ao mergulhar nas fontes da nossa análise de hoje, essa certeza vira totalmente de cabeça para baixo. Com certeza vira. Porque essa armadura foi forjada para proteger, claro, mas acabou criando uma prisão pelo lado de dentro. Então, a nossa missão nesse mergulho profundo é destrinchar como a gente acabou abandonando quem realmente somos para viver correndo atrás de aplausos. Nossa, sim. E a validação vira um vício, né? Totalmente. E principalmente nós vamos explorar a mecânica prática de como escapar dessa verdadeira prisão mental no meio da nossa rotina agitada. Sabe que esse é um ponto de partida bem desconfortável, mas super necessário. Porque desconstruir essa ideia de que a nossa personalidade atual é a nossa verdade absoluta exige muita coragem. Ah, sem dúvida. Ninguém gosta de achar que está vivendo uma mentira. Exatamente. E o que nós vamos fazer aqui não é apenas diagnosticar esse problema do ego como se fosse, tipo, uma falha de caráter. Longe disso. Nós vamos dissecar a anatomia dessa estrutura. Existe uma mecânica clara que nos mantém reféns das nossas próprias defesas. E, felizmente, temos um mapa muito pragmático para desmontar isso no dia a dia. E isso é o mais legal. Não estamos falando de teorias abstratas da psicologia. Não, de jeito nenhum. Nós estamos falando de como reagimos no trânsito, ali no escritório ou até dentro de casa com a família. Então, vamos desempacotar isso desde o começo. Porque para a gente conseguir se libertar dessa prisão emocional e comportamental, primeiro nós precisamos entender como essas grades foram soldadas, certo? Com certeza. Tem todo um processo. Pois é, porque ninguém acorda de manhã, lá recém-nascido, e decide construir uma muralha emocional intransponível em volta de si mesmo. Tem um motivo fundamental para o ego assumir esse papel, não tem? Como é que essa construção começa na prática? Começa com a vulnerabilidade absoluta com a qual a gente chega ao mundo. Ninguém nasce com armadura. Uma criança pequena expressa a essência dela sem qualquer filtro. Ela simplesmente chora quando dói, né? Isso, chora quando dói, gargalha quando tá feliz, demonstra afeto sem calcular os riscos. É pura transparência. Uma folha em branco praticamente. Exato. Mas logo nos primeiros anos de vida, a gente começa a interagir com a realidade. E a realidade traz a dor, traz a frustração e o mais impactante de tudo para a psique humana. Que seria o medo da rejeição. O medo visceral da rejeição. A nossa mente é uma máquina de sobrevivência, sabe? E para lidar com essas ameaças, ela começa a desenvolver defesas. O ego, lá na sua origem, tem uma função primordial de proteção. Ele é tipo o gerente de crise da infância. Dadas inteiramente observando as expectativas ao nosso redor. Tipo, o que eu preciso fazer para ser aceita? Ou o que eu preciso esconder para não ser julgada? Exatamente essas perguntas. É como se o ego fosse um guarda-costas super protetor que a gente contrata lá na infância, certo? Ótima analogia. Porque imagina a cena, a criança sofre uma rejeição pesada lá no parquinho, fica arrasada e metaforicamente contrata esse segurança gigantesco e truculento. E na hora ele resolve o problema. Sim, naquele momento no parquinho, o guarda-costas fez um ótimo trabalho. Ele evitou que a criança se expusesse e se machucasse de novo. Mas aí a gente cresce. A gente cresce e leva o segurança junto. Exato. Nós vamos para a vida adulta e esse mesmo guarda-costas continua agindo de forma super exagerada, tipo, no meio de uma reunião de diretoria. Ele não desliga nunca. Não desliga. Ele fica o tempo todo gritando na nossa cabeça coisas como: não mostre fraqueza, não deixe ninguém ver que você não sabe a resposta, ataca primeiro.
Olha, o guarda-costas é uma imagem excelente, mas eu diria que ele é um guarda-costas míope e extremamente paranoico. Paranoico por quê? Porque ele tem um defeito grave no sistema de radar dele. Ele não sabe distinguir uma ameaça física, real, tipo, sei lá, um tigre-dente de sabre prestes a atacar. Ele não distingue isso de uma ameaça imaginária, como um colega de trabalho discordando de uma ideia sua durante uma apresentação. Pro ego, ambas são ameaças de morte. Caramba. Morte física num caso e morte da autoimagem no outro. Exatamente isso. O problema é que, ao deixar esse segurança paranoico no controle por décadas, as barreiras que deveriam apenas proteger de ataques reais passam a nos sufocar. Nós ficamos trancados do lado de dentro. Sim. A gente se acostuma tanto a agir através dessas máscaras defensivas que esquecemos completamente quem somos quando tiramos a armadura. A verdadeira essência fica inacessível. E isso cria uma dinâmica sufocante, porque, pensa comigo, se eu sou uma líder no escritório que usa a máscara da intimidação para não parecer vulnerável, eu nunca deixo ninguém chegar perto. Se afasta todo mundo. Afasto, eu imponho respeito pelo medo. Mas, no fundo, esse isolamento tem um custo altíssimo, né? E isso nos leva a um ponto fascinante da nossa análise. Qual? Quando esse guarda-costas sufoca a essência original e afasta todo mundo, sobra um vácuo imenso lá dentro. Fica um buraco onde a nossa autenticidade deveria estar. E como a mente humana abomina o vazio, o que acontece? Nós tentamos preencher esse espaço o mais rápido possível com qualquer coisa que venha de fora. Nossa, e é bem aí que a armadilha da validação externa se fecha com força. Como assim? Quando a conexão com a própria essência é cortada, a pessoa passa a operar quase exclusivamente a partir dessa identidade fabricada pelo ego. E a grande falha de design do ego é que ele não tem luz própria. Ele precisa de bateria externa. Exato. Ele não consegue gerar o próprio senso de valor. É como um parasita que precisa se alimentar constantemente de estímulos externos para continuar existindo. E como ele faz isso na prática? Através de comparações incessantes e do julgamento contínuo. O ego precisa olhar para o ambiente e concluir tipo, eu sou mais inteligente do que o fulano. Ou, o meu carro é mais novo. Ou, todos riram da minha piada na mesa de reunião, então eu importo. Perfeito. É exatamente essa a lógica. Então, peraí. A busca por poder, aquele orgulho inflamado e a vaidade extrema que a gente vê tanto por aí, não são demonstrações de força ou de autoconfiança inabalável. De jeito nenhum. São, na verdade, os sintomas mais óbvios de uma fome desesperada por aprovação. Essa é a grande ironia da coisa. O orgulho e a vaidade são frequentemente confundidos com uma autoestima elevada, mas são exatamente o oposto. Nossa, isso muda tudo. Muda, né? Porque quem tem verdadeira estima por si mesmo não precisa que o ambiente confirme isso a cada 5 minutos. A vaidade é o atestado de dependência do ego. É uma escravidão, no fim das contas. Totalmente. E isso gera um ciclo vicioso muito exaustivo, porque a validação externa é, por natureza, efêmera. Passa rápido. Sim. Você recebe um elogio maravilhoso hoje. O ego infla, sente-se seguro. Mas amanhã esse elogio já evaporou. O aplauso termina e a fome volta, muitas vezes muito mais agressiva. E pelo que nós investigamos nas fontes, isso não apenas nos deixa exaustos, mas cria uma distorção muito perigosa da realidade. Como você visualiza isso? Vamos colocar isso na prática do cotidiano. Imagina que nós estamos em uma daquelas reuniões de equipe padrão. O chefe começa a elogiar o projeto de um colega e nem sequer menciona o nosso trabalho. Cenário clássico. Pois é. Para nossa essência, isso é apenas um fato neutro. Um colega fez um bom trabalho e foi reconhecido. Ponto. Mas como o ego distorce isso? Olha, o ego transforma um fato neutro num ataque direto e pessoal. Lembra do nosso guarda-costas paranoico? Lembro, o que vê perigo em tudo. Exato. Como o ego opera numa lógica de jogo de soma zero, o sucesso do outro é sempre interpretado como nosso fracasso. Ele atua como um filtro espesso e bem sombrio. Ele distorce a mensagem. Ele escuta o elogio ao colega e traduz assim na sua cabeça. O chefe acha que você é inútil, você está perdendo espaço, eles vão rir de você.
Caramba, e aí a pessoa surta. Sim, isso ativa uma resposta impulsiva e desproporcional. A pessoa pode tentar diminuir o trabalho do colega com um comentário sarcástico, sabe? Ou pode se fechar completamente e passar o resto do dia ruminando aquela indignação na mesa dela. Exatamente. A percepção da realidade é completamente sequestrada. Não há mais fatos objetivos, apenas a narrativa distorcida de como tudo afeta a nossa própria autoimagem. Nossa, isso levanta uma reflexão muito incômoda. Se o ego vive de comparações e atua como esse tradutor enlouquecido, isso significa que a maior parte do nosso sofrimento diário nem vem dos eventos em si. Vem de onde, então? Vem da forma como o nosso ego interpreta as coisas. Tipo, se sofremos horrores por uma crítica construtiva no trabalho, ou se nos sentimos deuses intocáveis por causa de um pequeno sucesso financeiro, nós estamos alucinando. É uma boa palavra. Sério, nós estamos vivendo fora da realidade de fato e apenas servindo banquetes para esse monstro insaciável. Sim, nós estamos presos em uma bolha de autoilusão diária. E a consequência mais triste dessa alucinação toda é a devastação dos nossos relacionamentos. Porque a gente para de ver o outro. Perfeito. Quando a percepção está sequestrada por essa necessidade de validação, torna-se impossível enxergar além de si mesmo. O outro deixa de ser um ser humano complexo com os seus próprios medos e desejos. Ele vira um objeto. O outro passa a ser visto apenas como duas coisas. Ou um instrumento para afagar o meu ego, ou uma ameaça que precisa ser neutralizada. Nossa, pesado. O resultado é uma epidemia de relações superficiais, né? Com certeza. São apenas duas máscaras competindo, tentando extrair validação uma da outra, sem que nunca haja um encontro genuíno entre duas pessoas reais. É um cenário bem denso. Nós construímos a armadura para não sofrer na infância e, no fim das contas, é a própria armadura que causa o sofrimento na vida adulta. A ironia perfeita. Mas isso nos traz a um ponto de inflexão fundamental nesta nossa jornada. Porque a gente não pode simplesmente desistir, abandonar a sociedade e morar isolado numa caverna no topo de uma montanha onde não há ninguém para ativar o nosso ego. A maioria de nós não tem essa opção. Nós temos que lidar com o trânsito congestionado, temos que abrir aquele e-mail tenso na segunda-feira de manhã, temos que lidar com conflitos em casa. A grande pergunta prática é: como a gente desarma esse guarda-costas no calor do momento, nas nossas interações diárias? Olha, o mapa para sair dessa prisão começa num território que a gente muitas vezes subestima: a nossa comunicação. A forma como falamos. Sim. A comunicação assertiva não é apenas uma técnica de oratória. Ela atua como o principal antídoto prático contra o orgulho cotidiano. Interessante. Normalmente, nós vemos a comunicação só como uma troca de dados ou uma forma de persuadir alguém, né? Mas neste contexto do ego, ela é uma ferramenta ativa de desconstrução daquela autoimagem rígida. E como funciona esse antídoto? O princípio ativo dele é treinar a mente para abrir mão da necessidade visceral de ter sempre razão. Peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque nós precisamos bater de frente com um mito gigantesco sobre isso. Qual mito? Se a gente perguntar no mundo corporativo, ou mesmo em debates cotidianos, o que é ser uma pessoa assertiva, a resposta padrão é outra. O imaginário popular associa a assertividade àquela agressividade elegante, sabe? Nossa, sim. O famoso falar grosso. Isso. A pessoa assertiva, na visão comum, é aquela que bate na mesa, que fala mais firme, que domina a sala e que impõe a opinião dela sobre os demais até que todo mundo concorde. O chefe imponente. Mas o que estamos desbravando aqui nas fontes é exatamente o oposto. Ser assertiva, nesse mergulho contra o ego, é abaixar a espada no meio de uma batalha verbal. Exatamente isso. É ter a clareza e a coragem de abrir mão do troféu imaginário de vencedor da discussão para ganhar algo que é muito mais valioso, que é a conexão verdadeira. E é justamente aí que reside a genialidade do conceito. Porque esse modelo corporativo de bater na mesa é puro ego disfarçado de liderança. É só mais uma máscara. Sim, a verdadeira assertividade exige um controle interno gigantesco, porque ela atua no exato milissegundo antes da sua reação. Existe uma mecânica bem específica aqui. Como funciona no cérebro? O orgulho opera na velocidade da luz. Vamos pegar um exemplo concreto. Você recebe um e-mail super ríspido de um cliente apontando um erro que, na sua cabeça, não foi sua culpa.
Nossa, o sangue ferve na hora. Em frações de segundo, o cérebro límbico dispara. A resposta defensiva já está sendo digitada furiosamente ali no teclado. A intenção não é resolver o problema do cliente, é provar que você é perfeito e ele está errado. Exato. A vontade é escrever aquele conforme e-mail abaixo, que no nosso dialeto corporativo significa você não sabe ler. Precisamente. É o famoso tapa com luva de pélica. Uhum. E o que a comunicação assertiva faz é introduzir um amortecedor de tempo aí. É a prática deliberada da pausa. Respirar antes de clicar em enviar. Isso. Em vez de reagir ao ataque, atirando de volta para proteger a autoimagem, a pessoa aprende a observar a própria respiração, a notar o peito acelerado e a interromper o piloto automático. Ela processa a emoção sem virar refém dela. Perfeito. Ela não deixa a emoção ditar o comportamento. Na prática, você responde com clareza sobre o fato, assumindo a sua parte da responsabilidade se houver e expressando os limites necessários, mas com respeito absoluto. Você tira o peso do ego da mensagem. Você diz algo como: entendo a sua frustração com o atraso e vamos mapear agora o que houve para corrigir a rota. Sem ironia, sem tentar diminuir o outro. Você escuta sem estar formulando uma resposta bélica na sua cabeça. É um golpe fatal no orgulho, e eu digo isso no melhor sentido possível. Porque quando você decide conscientemente não entrar na briga para proteger uma falsa imagem de perfeição, os muros caem. É a vulnerabilidade agindo. Se alguém vem com pedras na mão e você responde oferecendo uma cadeira para sentar e conversar, a agressividade do outro muitas vezes derrete na mesma hora. Quebra o padrão dele também. Total. Sai de cena aquela busca exaustiva por dominar o outro, que é a dieta principal do ego, e entra a construção de relações saudáveis. Exato. Quando paramos de tratar cada conversa como se fosse uma disputa de pênaltis onde só um pode ganhar, a gente finalmente abre espaço para o entendimento mútuo. O impacto disso é transformador, de verdade, porque a vulnerabilidade substitui a armadura. A longo prazo, a prática diária de abrir mão de ter razão vai enfraquecendo aquele guarda-costas paranoico. Ele vai perdendo o emprego aos poucos. Ele começa a perceber que não precisa lutar pela sobrevivência a cada e-mail recebido. Mas existe um detalhe crucial aqui que não podemos esquecer. O que seria? A comunicação muda o nosso exterior, né? Ela melhora a forma como fluímos no meio das outras pessoas. Porém, para que essa mudança seja sustentável, nós precisamos olhar para a causa raiz. Para dentro. Isso. O que precisa acontecer no nosso interior para transcendermos essa sede inesgotável por validação? O que cura aquele vácuo original que comentamos? Ah, essa é a peça que falta no quebra-cabeça. Porque não adianta nada ser uma pessoa extremamente educada e assertiva por fora, se por dentro o indivíduo continua se corroendo de ansiedade, sabe? Querendo os aplausos secretos. Sim, querendo desesperadamente que os outros notem o quão evoluído e assertivo ele se tornou. Isso seria apenas o ego vestindo uma máscara zen. Exatamente, o ego espiritualizado. O que de fato muda a frequência lá na fonte geradora dos nossos pensamentos. Para tratar a fonte interna, a análise aponta para a necessidade de expandir a consciência. E aqui entra o papel da espiritualidade. Certo. Mas é fundamental limpar essa palavra de preconceitos. Não estamos falando necessariamente de seguir um dogma religioso rígido, sabe? De fazer rituais complexos ou ignorar boletos para pagar. Nada disso. Não é negar as nossas necessidades biológicas e emocionais básicas. Expandir a consciência, neste contexto bem prático, significa dar um passo atrás e mudar a perspectiva a partir da qual observamos a nossa própria existência. Como o ego costuma olhar? O ego opera numa visão de túnel. Ele vê o indivíduo como uma entidade separada do resto do mundo, competindo o tempo todo por recursos e afeto escassos. Então, expandir a consciência é literalmente dar um gigantesco zoom out. Essa imagem. Um zoom out. A gente passa de uma lente focada apenas nos próprios problemas e ambições materiais para uma visão de campo amplo. Exato. A espiritualidade vista como essa expansão de consciência ajuda a encontrar um sentido de pertencimento. Quando a gente consegue perceber que fazemos parte de uma teia muito mais vasta e interconectada,
A individualidade não desaparece, mas deixa de ser o centro do universo. Tira o peso das costas. Nós começamos a descolar a nossa essência das histórias que contamos sobre nós mesmos. Você entende que não é o cargo que ocupa, não é o carro que dirige e, mais importante, não é os traumas que sofreu no passado. Nós somos quem observa tudo isso. A nossa verdadeira essência é algo que apenas observa essas experiências, sem se definir por elas. Eu adoro pensar nisso com uma analogia bem pé no chão, porque espiritualidade muitas vezes soa uma coisa muito etérea, né? É verdade. Vamos pensar no trânsito diário. O trânsito de sexta-feira, chovendo, tudo parado. De repente, alguém te dá uma fechada brusca. A resposta do ego, que é aquela visão de túnel estreita, é encarar isso como uma ofensa pessoal à sua honra. Uma declaração de guerra. Sim. O ego grita, tipo, ele me desrespeitou, preciso acelerar, buzinar, encostar do lado para mostrar que ninguém passa por cima de mim. A ansiedade dispara na hora. E a paz acaba. Mas quando há essa expansão de consciência, esse zoom out, a percepção muda. Você passa a enxergar a cena como ela realmente é. Apenas carros na chuva. Apenas um monte de primatas cansados dentro de caixas de metal querendo chegar em casa depois de um longo dia de trabalho. Talvez o outro motorista esteja desesperado com um problema familiar grave. A necessidade de vencer no trânsito simplesmente evapora. Aquela ofensa pessoal desaparece no ar. Olha, esse exemplo ilustra a transformação com precisão milimétrica. O que evapora é a identificação emocional com um conflito. O fato não muda. A fichada no trânsito ainda acontece, mas ela não tem mais o poder de sequestrar sua paz de espírito. E as consequências dessa expansão de perspectiva afetam diretamente os nossos valores internos. Como assim? Atitudes que antes pareciam vitais para a sobrevivência social, como a competição predatória e o orgulho inflado, começam a parecer meio absurdas. Perdem o sentido. Em contrapartida, emoções muito mais sofisticadas ganham espaço. A compaixão e a empatia não são mais atitudes forçadas. Elas se tornam a consequência lógica de entender que o outro não é um adversário. Ele é só alguém no mesmo barco. Mas sim alguém que, muito provavelmente, também está lutando debaixo de uma armadura super pesada do próprio ego. Descobre-se, na prática, que a gente não precisa provar o nosso valor o tempo todo. Porque o nosso valor já é intrínseco. Exatamente. É quase como se pudéssemos, finalmente, soltar aquela respiração que nós estávamos segurando desde a infância. É um alívio gigante. Então, vamos fazer um percurso final sobre tudo que destrinchamos aqui, porque, nossa, nós fomos muito fundo hoje. Fomos mesmo. Nós mapeamos que a jornada começa lá atrás, quando contratamos as máscaras do ego como um guarda-costas para evitar a dor, mas que essas máscaras acabaram nos isolando de nós mesmos. Entendemos como esse isolamento gera um vazio insuportável, que passamos a vida adulta inteira tentando preencher, mendigando por aplausos, likes e validação num jogo de ilusões bem cansativo. O parasita do ego. Isso. Mas a chave vira quando a gente percebe que o caminho para fora dessa masmorra emocional passa pelas nossas escolhas diárias. Nas pequenas coisas. Desarmar o orgulho nas conversas cotidianas, através da pausa e da comunicação assertiva, escolhendo a conexão no lugar de ter sempre razão. E no nível mais profundo, passa por expandir a nossa consciência. Fazer aquele zoom out. Reconhecendo que somos muito mais do que os nossos crachás ou os nossos problemas cotidianos, aliviando o peso de uma vida baseada apenas na competição. O que torna esse mapeamento todo tão poderoso é que ele devolve a responsabilidade para as nossas próprias mãos. Não dependemos de ninguém para mudar. A transcendência do ego não é um estado místico reservado para monges isolados no Himalaia. É um trabalho braçal, feito no meio do caos diário. No trânsito, na reunião. A libertação acontece na próxima vez que a gente decidir ouvir uma crítica sem retrucar imediatamente e na próxima vez que escolhermos compreender o desespero do motorista ao lado em vez de buzinarmos feito loucos. É treino diário. É um processo contínuo de removendo as camadas de armadura até que a nossa essência possa voltar a respirar livremente. É um longo caminho de volta para casa, mas talvez seja o único que realmente importa, né? Com certeza. E para fecharmos este nosso mergulho profundo,
de forma bem prática, eu quero deixar um experimento mental, uma reflexão silenciosa para acompanhar quem está nos ouvindo hoje. Adoro experimentos práticos. Pare por um momento e visualize a sua rotina. Se grande parte da exaustão que nós sentimos todos os dias vem do esforço descomunal para sustentar as nossas máscaras, ter razão nas discussões e caçar validação externa... O que gasta muita energia. Muita. Então, o que aconteceria se pelas próximas 24 horas a regra fosse absolutamente nenhuma defesa? Nenhuma. Se apenas por um dia nós tomássemos a decisão consciente de não tentar provar absolutamente nada para ninguém. Nossa. Nem no trabalho, nem em casa, nem nas redes sociais. Quem ou que tipo de liberdade indescritível nós encontraríamos no silêncio que sobra quando o nosso ego finalmente fica sem ter o que dizer?